E sejam muito bem-vindos a mais uma mentoria ao vivo aqui da série Fly Empresas. E nessa mentoria, nessa temporada, a gente tem o objetivo de ajudar vocês a dobrarem o lucro da empresa em até 6 meses. Vamos que vamos para mais um conteúdo para te ajudar a chegar nesse resultado. Hoje você vai entender as armadilhas que te fazem achar que está lucrando, quando na verdade não está. Tá? Nós vamos falar aqui de donos de empresas que não têm certeza dos próprios lucros ou não têm precisão naquilo que ele entende como lucro. Tá? E por que você precisa entender isso aqui? Se você está buscando aumentar os seus lucros, se você está buscando dobrar o lucro da sua empresa em 6 meses, inevitavelmente precisa conseguir medir o lucro atual com precisão. Tá? Tem uma frase que foi dita primeiramente por Lord Kelvin, que é o seguinte: o que não pode ser medido não pode ser melhorado. Então, como é que você quer dobrar o lucro? Como é que você quer melhorar o lucro se você não tem certeza dele, não tem certeza do seu lucro atual, tá? Ou se você acha que tem certeza, mas não tem precisão. E eu vou te falar aqui uma série de ações, uma série de armadilhas que te fazem achar que está lucrando o valor quando não está, que te fazem achar que não está, que está lucrando quando às vezes nem está. Então, você vai entender que somente o que pode ser medido pode ser gerenciado. Tá? Peter Drucker falou essa frase de forma diferente. E isso tudo que nós vamos falar aqui hoje, ter precisão dos lucros, saber quando está lucrando para melhorar e dobrar os lucros, exige controle financeiro. Tá? Exige uma competência específica chamada controle financeiro. Sua empresa precisa ter controle financeiro para que tudo isso aconteça. Tá? Se eu quero colocar na caixinha correta, gestão, as pessoas confundem controle financeiro com gestão. Controle financeiro é um tema mais específico, que fica dentro da gestão financeira. E a gestão financeira é uma dos tipos de gestão, que está dentro da esfera maior de gestão do negócio. Tá? E o que é e o que não é esse controle financeiro? O que é o controle? O que não é o controle financeiro? Primeiro, se você não tem categorização, registro de tudo que entra e sai da sua empresa, tá? Se você não sabe o seu lucro, se você não olha relatórios, se você não tem indicadores financeiros, se você não tem dados com precisão ali, você não tem controle financeiro. Ou se você anota tudo num caderninho e não tem os dados quantificáveis, acessíveis, você também não tem controle financeiro, tá? E empresas que não fazem nada disso também não tem controle financeiro. Você tem controle financeiro quando você tem registros, categorizações, análises, precisão, separação de pessoa física e pessoa jurídica. Nós vamos falar disso aqui como uma das armadilhas, tá? E as pessoas confundem, acham que controle financeiro é coisa de... tem gente que é muito certinho, organizado, faz isso direitinho, eu não sou assim não. Ou, quando uma empresa for grande, eu vou fazer isso. Agora não é o momento ainda, estou focando em outras coisas, ou depois eu me preocupo com isso, não sou muito chegado, então quando eu for obrigado a fazer, eu vou fazer. Pessoas confundem, achando que o controle financeiro, você pode escolher a hora certa de fazer, ou um dia você faz e está tudo bem. Não, é o contrário. Primeiro você precisa ter controle financeiro para depois sua empresa crescer. Primeiro você precisa ter controle financeiro para depois você construir riqueza, gerar lucros, ter crescimento, tá? Não é opcional, tá? A não ser que você não queira crescer, a não ser que você não queira ter resultado, a não ser que você não queira aumentar seus lucros. Aí tá tudo bem. Se você quer ter resultado, se você quer dobrar os lucros, precisa de ter controle financeiro. Para quê? Para você conhecer, para saber exatamente o que precisa ser feito para melhorar, tá? E qual que é a diferença? Tá? Qual que é a diferença entre você saber exatamente o que precisa ser feito para melhorar os números e não saber? Às vezes, você está querendo aumentar o lucro e o problema está no seu preço. E o problema está no seu preço. Você fica reduzindo custos ali, espremendo. Quando, se você olhar seus relatórios financeiros, você identificar que não está tendo margem de contribuição por causa do preço. Ou, às vezes, o problema está no giro. Você não está tendo margem de contribuição por falta de giro. Ou o problema
está na aquisição do custo do material junto ao fornecedor, então você precisaria melhorar sua negociação. Quando você tem esse controle financeiro, você tem essa visibilidade do que exatamente precisa ser feito para melhorar os lucros, aí você melhora. Aí você melhora, faz o lucro crescer e dobra os lucros. Tá? Então é por isso que é tão importante esse controle financeiro, porque você sabe a situação atual e sabe exatamente o que precisa ser feito para chegar onde você quer. É por isso que é importante. Tá? Então, por que você precisa investir tempo, dinheiro e energia em ter o melhor controle financeiro para medir o lucro adequadamente e fazer ele crescer e até dobrar? Tá certo? O maior benefício disso vai ser segurança, lucratividade, construção de caixa, crescimento, realização pessoal. Tudo isso vem através e se inicia também com melhoria do controle financeiro da sua empresa. Beleza? Então vamos lá, entrando no conteúdo aqui, nós vamos falar das armadilhas que te fazem achar que está lucrando, tá? Quando não está ou quando está lucrando menos. Tá? E antes da gente entrar nessas armadilhas, eu preciso que você entenda o conceito dos potes na sua empresa. Tá? Eu gosto de chamar isso de conceito dos potes. Na sua empresa, tem as receitas, que é tudo que entra na sua empresa. Todo o dinheiro que entra na sua operação, através das vendas, tá? São receitas. Essas receitas, imagina que elas estão dentro de uma jarra. Tudo que vai entrar está numa grande jarra e está tudo lá, como se fosse um líquido numa grande jarra. Essas receitas têm que pagar vários custos, tem as saídas, né? Tem a entrada na jarra e tem as saídas. Pense em cada grupo de saídas da sua empresa como um potinho. Então tem o potinho do fornecedor de produtos, o potinho do imposto sobre receita, tem o potinho das comissões, tem o potinho da taxa de cartão, tem o potinho do frete, aí tem as despesas fixas, tem os salários, tem o custo do contador, tem o aluguel, tem a conta de luz, as contas fixas, tem os prolabore. Então você encheu essa jarra com receitas e você vai enchendo potinho, colocou lá no custo do fornecedor do produto, gastou um tanto, colocou lá um pouquinho ali na comissão, um pouquinho no imposto, um pouquinho na taxa, um pouquinho ali e vai distribuindo, enchendo vários potinhos ali. Chega lá no final, tem um potinho pequenininho do lucro, você vai lá, pinga um pouquinho, pronto, é o que sobrou. Vai até acabar, é o que sobrou. Pensa na sua distribuição de custos e despesas como vários potinhos e a sua receita nessa jarra, tá? E aí, o que acontece quando você não tem controle financeiro? Você não sabe porque você olha para o seu lucro e você fala, mas só tem isso aqui? Como que eu faço para aumentar? Quando você tem um controle financeiro, você consegue olhar para essa situação toda e entender. Quando você não tem controle financeiro, às vezes tem vazamentos ali que você não descobre o que está acontecendo, tá? Tem alguns tipos de vazamentos, alguns tipos de armadilhas nesse cenário que faz você não entender por que você não está lucrando, ou achar que está lucrando uma coisa, às vezes o potinho do lucro está vazando ali e você não está vendo. Por exemplo, um tipo de vazamento, um tipo de armadilha ali, algum pote está recebendo uma quantidade muito grande, às vezes você recebeu as receitas, o pote do custo do produto ali foi quase tudo embora, quase tudo, encheu o potão ali, sobrou quase nada para o resto. Ou o pote dos salários ali ficou muito alto, ou o pote do prolabore, ou da distribuição de lucros do dono, está ficando muito alta. Como é que você vai perceber isso sem controle financeiro? Tá? Se isso acontecer, não sobra nada no lucro, não sobra nada, sobra menos que deveria, ou não sobra nada, literalmente nada. Ou você tinha pegado o lucro que estava lá já acumulado e jogar nos outros de volta, deu prejuízo, tirou do lucro acumulado para compor os potes ali. Outra coisa, outra armadilha que se você não tiver controle financeiro você não percebe. Às vezes não sobrou nada no final porque a quantidade inicial da jarra estava insuficiente, tá? Era impossível você distribuir para todos os potinhos ali com um tiquinho de que tinha na jarra. E qual que vai ser o problema? Se você tinha pouca quantidade na jarra, entrou pouca receita, ou porque teve
volume de vendas insuficiente, abaixo do ponto de equilíbrio, ou porque está precificando errado, sem a margem esperada de lucro. Tá? Então você precisa do controle financeiro e de um relatório financeiro para entender se você está vendendo acima do ponto de equilíbrio. Se está vendendo abaixo do ponto de equilíbrio, é o quê? Poucas vendas, pouca quantidade ou preço errado? Está no preço errado? Preço certo, então é pouca quantidade. Então, olha só, com o controle financeiro você consegue entender se está vendendo o mínimo que precisa vender, se está precificando correto, se a distribuição ali por categoria, por grupo de custos está adequada, tá? Ou se existe algum vazamento. O vazamento é quando está tudo certo, recebeu a quantidade adequada, distribuiu ali. Uai, para onde que foi que não sobrou lucro? Cadê o lucro? Sumiu. Que tipo de vazamento existe numa empresa? Né? Os furos nos pods ali. Por exemplo, estoque muito grande. Tá? Às vezes você lucrou em determinado mês, tá? Só que botou o dinheiro todo no estoque, encheu de produtos, seu estoque está cheio de produtos e aquilo não é um dinheiro que saiu, né? Às vezes ele saiu há um tempo atrás, ele deveria voltar e não voltou. Então você está cheio de dinheiro parado lá, não teve giro, tá? Estoque não é investimento, estoque é dinheiro parado. Então, se você está com o estoque enchendo demais, com baixo giro, isso é um furo, isso é um vazamento, seu lucro vai ficar menor. Você precisa conhecer o seu valor monetário do estoque, tá? Salvo algumas exceções de segmentos aí, o estoque não pode ser grande. O objetivo inicial do estoque, o objetivo primário do estoque é o quê? Ele tem que ser o menor possível, tá? Sem deixar que tenha quebra, que tenha ruptura nas vendas. Você não pode perder venda por falta de estoque, mas ele tem que ser o menor possível. Tá? Você tem que ter confiabilidade no seu processo ali para praticamente não precisar de estoque. Obviamente, estoque mínimo, gestão de estoque, mas o menor possível para não perder venda, tá? E nem ficar dinheiro parado. Outro furo, outro vazamento que vai prejudicar os seus lucros ali. Contas a receber. O que é o contas a receber? Você fez a venda, mas o dinheiro ainda não voltou para a empresa. Seja porque você fez um longo parcelamento no cartão, e ainda vai vir, com certeza vai vir, mas vai demorar. Seja porque você fez um parcelamento no boleto e você não está cobrando efetivamente, e aí gerou inadimplência. Seja porque você fez um parcelamento, você está cobrando, mas o cliente não paga porque você não fez uma avaliação de risco ali, liberou crédito para qualquer um. Seja porque tem inadimplência e você simplesmente não acompanha, não toma nenhuma ação, tá? Então, contas a receber alto é o que? Você vendeu, às vezes vendeu no preço certo, fez tudo certo e o dinheiro não entra na sua empresa. Então, vai olhar para o lucro lá, nunca vai sobrar lucro, tá? E às vezes você já calculou aquela venda, pô, vendi, vou colocar aqui, vendas do mês, lucrei tanto. Não lucrou, porque o dinheiro às vezes não entrou ainda, né? Então esse é um grande vazamento, um grande furo, uma grande armadilha para você entender o quanto você realmente está lucrando. O que você precisa fazer então? Conhecer o seu volume de contas a receber, tá? E trabalhar para ele ser o menor possível, reduzir inadimplência, tá certo? Ter ações de cobranças proativas, ter rotinas, práticas, campanhas estimulando os clientes a comprar com menos prazo. E é isso, reduzir o seu volume de contas a receber, tá? Até minas de ouro em contas de receber de empresas aí. Um outro vazamento, um outro furo aqui, uma outra armadilha que te impede de conhecer bem os seus lucros é o desconto. Esse é perigosíssimo, porque às vezes você está precificando certo, você monta a sua planilha de precificação, fala, pô, estou vendendo esse produto a tanto, vou vender a tanto, vou lucrar 10%, ou 20%, na sua cabeça você, pô, estou lucrando 20%, fiz a precificação lá, deu certo, né? Deu 20%, então é isso que eu lucro 20%. Só que às vezes você não percebe que no dia a dia, uma venda que, um produto que é R$69, você, em cima da hora lá o cliente chorou, não, faço por 100, beleza. Ou o produto que é R$199, não, faço por 90, tranquilo. Produto que é 159, na hora o cliente chorou, não, eu faço por 150, ótimo.
ia ser 990, você, não, eu faço por 900, beleza. E nisso aí, esses descontinhos ali, em cima da hora, ou um pague 2 leve 3, tá? Qualquer tipo de prática que você realizou um desconto não estratégico, não calculado, não registrado, jogou sua margem no buraco. Simplesmente derrubou sua margem. Às vezes, um desconto de 20% faz sua margem cair pela metade ou mais. Um desconto de 30% pode zerar sua margem. Desconto de 30% no preço pode zerar sua margem. Então, essas práticas de descontos de forma não estratégica, né? E o desconto estratégico é quando você calcula isso, pensa no que é esse custo e pensa em qual que é o retorno. Fala, pô, faz sentido eu ter esse custo para ter esse retorno. Isso é um desconto estratégico. Quando você não faz desconto, quando você faz um desconto que não é estratégico, isso é um grande furo, uma grande armadilha, um grande limitador, é um grande sabotador dos lucros, tá? Então, esse é mais um vazamento aí que no seu potinho final do lucro não vai sobrar quase nada, vai cair uns pinguinhos lá, às vezes você não sabe por quê, de onde está vindo esse problema, tá certo? Outras armadilhas que vai prejudicar a sua percepção e precisão sobre os lucros são alguns pecados capitais do controle financeiro. E esses a gente não pode cometer. E eu não vejo nenhuma empresa que tem mais de 15, 20, mais de 20 colaboradores que comete esses erros. Mas eu vejo muita empresa que tem, muito dono de empresa com 5, 10, 12, 13 colaboradores ali que ainda comete. Olha só, por que isso? Então quer dizer que quando a empresa cresce um pouco mais, a pessoa precisa parar de cometer esses erros que eu vou falar aqui? Não, não, não. É o contrário. Quando ela para de cometer esses erros de controle financeiro, esses pecados capitais do controle financeiro, a empresa cresce. Primeiro ela faz as coisas certas, depois ela cresce. Não é que ela cresce e depois é obrigada a fazer certo. Não, ela faz certo e aí ela cresce. Então você precisa, todos esses pecados capitais do controle financeiro que eu vou falar daqui em diante, você precisa abolir da sua empresa, tá? E o primeiro deles é a separação financeira, tá? É proibido, se você quer ter resultados, se você quer fazer sua empresa crescer, se você quer dobrar seus lucros, é proibido você misturar CNPJ e CPF, tá? O dinheiro do dono é do dono, o dinheiro da empresa, tá? Principalmente esse, o dinheiro da empresa é da empresa, a conta da empresa deve ser a conta da empresa, a conta do dono deve ser a conta do dono. E o que significa isso? Significa que o dono não pode pagar um gasto pessoal com o dinheiro da empresa, com o cartão da empresa, no débito da empresa, no Pix da empresa. Ele não pode sacar dinheiro da empresa a hora que quiser para pagar uma conta pessoal. O dinheiro não é dele. Como é que numa empresa que tem controle financeiro, que faz o que precisa fazer para crescer, como é que funciona? O dono tem duas formas de tirar dinheiro da empresa: prolabore e distribuição dos lucros. Ambos têm regras, padrões a serem seguidos para ter um controle financeiro para fazer a empresa crescer. A distribuição de lucros, que é o que realmente enriquece o dono, ela não é recomendada que você tire com muita frequência, tá? É recomendado que você tenha momentos de apuração. Então, semestralmente ou anualmente é o ideal, tá? Em alguns casos, você estabelece mensal ali, avalia, etc., mas melhor é semestral ou anual. Aí, primeiramente, a empresa tem que dar lucro, depois esse lucro tem que ter sido convertido em caixa e depois você não pode tirar tudo, você tem que reservar para reinvestir no crescimento da empresa, tá? Obviamente, você está gerando resultado, está se empenhando, merece ser recompensado, merece botar dinheiro no bolso, merece ter realização pessoal e financeira também, tá? Mas cuidado para não assar sua galinha dos ovos de ouro antes dela botar os ovos de ouro, tá? A empresa é um ativo, ela precisa crescer primeiro para depois começar a recompensar o dono. Se você começa a sugar demais a empresa ali na hora errada, ela vai morrer e os dois vão morrer na praia, tá? E o dono não vai ter essa fonte de receita ali, fonte de lucros ali. Outra forma do dono tirar dinheiro da empresa
É através do Prolabore. O Prolabore é o salário do dono, tá? E como é que se define isso? Primeiramente, numa pequena empresa, não é o Prolabore que vai enriquecer o dono, já falei. É a distribuição de lucros. O Prolabore, se a empresa ainda está na fase inicial ali de sobrevivência, ou já tem mais de 5 colaboradores e entrou na fase de estruturação ali, tá? Na fase de indo para a fase de crescimento, como é que você define o Prolabore? Você olha quanto seria uma remuneração para alguém exercer seu papel dentro da empresa. É um papel de um gerente? É um papel de diretor? Tá? Quanto seria essa remuneração? É compatível com o caixa da sua empresa no momento? Tá? Em alguns momentos o dono vai ter que tirar o mínimo para viver ali de Prolabore. Em outros momentos, nesse momento de crescimento, ele pode olhar, quanto seria o Prolabore aqui no mercado de uma pessoa para exercer o meu papel? Seria tanto. Nesse porte, região e segmento seria tanto. Beleza. Minha empresa tem caixa para isso mensalmente? Quanto que isso vai impactar aqui na minha despesa fixa mensal? Quanto que eu vou ter que vender todos os meses para pagar isso? Vou conseguir continuar sendo lucrativo? Minha margem de lucro vai fechar? E aí você define seu Prolabore, o valor do Prolabore. Só que o ideal é que você saque, retire isso de forma fixa e padronizada. Então, todo mês o mesmo valor, tá? Nunca mais. Nunca aumente seu Prolabore no mês. Esse mês eu vendi muito, vou tirar mais Prolabore. Não, você vendeu muito, o dinheiro tem que ficar na empresa para gerar, aquilo é capital de giro, a empresa precisa crescer, precisa construir caixa. Em momentos específicos você vai apurar e vai fazer distribuição de lucros. Seu Prolabore não aumenta quando você vende mais, o Prolabore é fixo. Você pode reavaliá-lo com a periodicidade anual ou a cada 2 anos, tá? Mas não é porque você foi bem no mês que você vai tirar mais Prolabore. Prolabore nunca aumenta assim. E menos, tudo bem, em momentos críticos talvez você tenha que sacrificar pela sua empresa. Mas também não é saudável para você, e se não é saudável para você, não é saudável para a empresa, porque o dono tem que estar bem, para a empresa estar bem, tá? E não é saudável para a empresa você ficar não tirando Prolabore, porque ele mascara a lucratividade. Parece que você está tendo um lucro um pouquinho maior do que realmente estaria tendo, né? Porque você não está tirando. Então, define um valor adequado para o seu porte, momento, segmento e tire eles de forma fixa. Sempre na mesma data, sempre uma vez por mês, num valor fixo, tá? E lembre-se, você não pode sufocar a empresa com gastos pessoais. Não pode retirar mais dinheiro da empresa que ela dá conta. A empresa é um ativo. Ela vai te recompensar para o resto da vida se você começar a fazer isso na hora certa, da forma certa, tá? Não antes. E se você faz isso, mistura pessoa física e jurídica, você nunca vai ter certeza dos seus lucros. Nunca. Porque tem um valor, esse aqui foi um saque para aquilo ali, isso aqui foi para a empresa pagou isso meu, eu paguei isso da empresa, eu coloquei, mas vira uma bagunça. Você não tem certeza de nada, tá? Então isso é um pecado capital do controle financeiro. E hoje em dia, gente, com um banco digital, fintech, você pega o aplicativo, abre uma conta CNPJ ali, abre 2, abre 3 contas CNPJ, consegue administrar o dinheiro, organizar o dinheiro, tá? Tem até um livro que chama Lucro Primeiro, que ele ensina um sistema onde você cria várias contas e organiza aquilo ali de uma forma mais fácil de gerir, tá? Então, vamos parar com isso, por favor. Outro pecado capital do controle financeiro é o seguinte, é você não registrar tudo que entra e sai da empresa, tá? E nem categorizar essas movimentações da forma correta. Porque se você não registra, sua empresa comprou um negócio. Se você não registrou, não anotou a saída desse dinheiro, vai chegar no final do mês, você não vai lembrar que aquilo aconteceu, o dinheiro não vai estar na conta, e aí? Não vai dar para saber o lucro. O dinheiro sumiu, para onde que foi? Não sei. Deu errado, hein? Então você tem que registrar tudo que entra, tudo que sai. Todo o dinheiro que entra e que sai você tem que registrar adequadamente. Caderninho não é adequado, porque caderninho não tem soma automática, caderninho não classifica, caderninho não filtra. Tá? Tem que ser sistema ou uma planilha bem robusta e organizada. Tá? Uma planilha bem robusta, bem organizada, dá para chegar muito longe na sua empresa só com ela.
Tem um momento que vai ser sistema, tem um momento que vai ser um RP, um sistema mais robusto, com base de dados, com integração, com confiabilidade de dados, tá? Mas a planilha dá para fazer milagres com ela. Então você precisa registrar tudo. Sai o dinheiro, registra. Data, o que foi, categoria. Entrou dinheiro, registra. Data, o que foi, categoria. Dá para ampliar isso aí, mas no mínimo isso. Tá certo? Materiais também, mano. Entrou e saiu, você tem que registrar, mas não vou entrar nisso agora. E registrar da forma correta. Registrar da forma correta significa que você tem que categorizar também. Por quê? Na sua empresa, a partir de um certo ponto, vai ocorrer ali dezenas de entradas e saídas todos os meses. Depois de um tempo, centenas de entradas e saídas todos os meses. Depois de um tempo, às vezes, milhares de entradas e saídas de dinheiro todos os meses. Como você vai avaliar tudo isso? Milhares de linhas ali, ou 500 linhas, como é que você vai avaliar? Pô, quanto que entrou, quanto que saiu, para onde que foi? São várias páginas aqui, 15 páginas, como é que você vai avaliar tudo isso? Como é que você vai avaliar os potes, o conceito dos potes? Uma das palavras de ordem do financeiro chama categorização, tá? Você tem que fazer agrupamentos. Tem que falar assim, olha, teve várias movimentações aqui que são do mesmo tipo. Vou agrupá-las em uma categoria chamada taxas de cartão. Vou agrupá-las em uma categoria chamada fornecedor, produtos, insumos, matéria-prima, frete, e vai montando ali. Isso, existem os grandes grupos, os grupos dos custos variáveis, os grupos das despesas fixas, tá? Mas ali dentro tem categorias, tem subcategorias, e você tem que ter isso estruturado numa coisa que chama plano de contas. O plano de contas é o seu mapa de categorias. Fala, ó, isso faz parte dessa categoria. Isso dessa aqui. Essa categoria tem essa e essa subcategoria. Essa subcategoria é composto disso. Então, quando você for registrar nessa planilha, pô, paguei fulano, paguei tal coisa no dia tal, qual que é a categoria disso? Tanto. Beleza. A partir do momento que você faz registros ali dessa forma, depois de um tempo você consegue fazer o quê? Um relatório, onde você sabe quanto que entrou, de qual linha de receita foi cada entrada, tá? Quanto entrou em cada linha de receita, quanto saiu com custos variáveis, quanto de cada categoria desse custo variável, quanto fornecedor, quanto taxa de cartão, quanto que saiu de despesas fixas e quanto cada categoria, por salário, por labore, contas administrativas, despesas financeiras, enfim, você consegue avaliar a sua empresa e fazer análises. Se você não registra, nem categoriza, pecado capital, vai dar errado, tá? Tem um processo, uma atividade operacional financeira que chama conciliação, que tem a ver com você entrar no aplicativo do banco, entrar no sistema do banco e conciliar aquilo, bater aquilo com a planilha. Falar, ó, nos centavos aqui, ó, saiu isso aqui, saiu isso aqui na planilha, concilia, tá? Quando você tem um sistema financeiro, você faz essas conciliações com o banco, automática ali, integra com o banco, ele dá baixa, fala, pô, essa movimentação é essa, tá certinho. Quando você tem uma planilha, você faz isso na mão, você vai lá no banco, bate, marca lá que está conciliado. Então, um pecado capital do controle financeiro é isso, não registrar, nem apurar, nem categorizar todas as movimentações da forma correta. Se não faz isso, não vai ter noção do lucro. Não vai ter noção do lucro se você não registra. Se você não categoriza, você vai saber o lucro, mas não vai saber como melhorá-lo, ou não vai saber por que ele está bom, por que está ruim. Tá? E provavelmente vai estar ruim, porque você não vai saber como melhorá-lo. Então, para você ter controle financeiro, evitar essas armadilhas que te impedem de saber o lucro com precisão e começar a entender o que precisa ser feito para dobrar os lucros, você precisa registrar e categorizar 99,99% das suas movimentações, tá? Certo? Uma coisa, assim, ninguém é perfeito, né? Mas você tem que tentar fazer de 100%. Categorizar isso tudo em potes, tá? Define o seu plano de contas, define que tipo de custos você tem, categoriza, subcategoriza, de acordo com o seu plano de contas. Com base nisso, nesses registros de categorizações diárias, semanais ali, tire no mínimo momentos mensais para você fazer análise do resultado ali. Receita,
menos custos variáveis, margem de contribuição. Margem de contribuição está adequada para pagar as despesas e lucrar, tá? Margem de contribuição menos despesas, igual a lucro operacional, antes de investimento. Está sobrando uma quantidade adequada ali para você investir? Para onde está indo isso? Você distribuiu, você investiu, virou caixa, o dinheiro o caixa está aumentando, está diminuindo. Faça análises para entender o quanto está indo para cada pote, o que você precisa fazer para melhorar os lucros, para dobrar os lucros, um monte de plano de ação para dobrar os lucros, tá certo? E aí você faz previsões com base nisso. Fala, olha, se eu continuar assim, vou ter tanto de lucro esse ano, vou construir tanto de caixa esse ano. E se eu mexer nisso, nessa variável nos próximos meses, como é que vai ficar meu resultado? Aí você define o que? Plano de ação para melhorar os resultados e para dobrar os lucros, se assim você estiver buscando. Pessoal, então é isso que a gente queria trazer aqui hoje. Super conteúdo para ajudar você a dobrar o lucro da sua empresa em até 6 meses. Bora para cima, pessoal, e até a próxima.